Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 4 ações do setor bancário que estão extremamente baratas na bolsa. Esses 4 bancões que eu vou passar aqui para vocês poderiam se valorizar acima de 100%. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? E além dessa grande alta que pode acontecer, dado de que as ações do setor financeiro estão bem baratas, principalmente por conta da grande queda que a gente teve do Ibovespa. Você pega aqui, ó, o Ibovespa, ele vem caindo fortemente, né, desse último mês aí, e consequentemente muitas ações do setor financeiro acabaram recuando. Você pega, por exemplo, aqui o IFNC, que é o índice do setor financeiro, você observa também que ele teve uma correção bem expressiva, tá? Trazendo aí uma queda bem significativa. Mas por que que isso está acontecendo? É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. E o último banco aqui dessa lista poderia se valorizar acima de 200%. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a carteira de ações do canal está muito concentrada no setor financeiro. Até por isso, né, que nesses dias o patrimônio acabou derretendo. Quem não se lembra que o patrimônio da carteira do canal estava ali na faixa de 250 a 240 mil. Agora, com essa correção em ações do setor financeiro, devido à queda do Ibovespa, consequentemente o patrimônio caiu mais de 30 mil em poucos dias. Então você vê a alta volatilidade aqui na carteira. E se você pega a carteira aqui do canal, bancos como o Banco do Brasil, Itaú e BR Partners, somando todos esses, dá mais de 70% de toda a carteira no setor financeiro, tá? Então você vê aí que tecnicamente 80% da carteira está no setor financeiro. Por isso que teve toda essa volatilidade, porque o setor como um todo em peso está caindo devido à saída do fluxo de capital estrangeiro. Sem mais enrolação, pessoal, a primeira ação aqui dessa lista, e claro que eu vou pegar da menos barata para a mais barata, tá? Então já fiquem comigo até o final, porque vocês vão se surpreender aqui com a mais barata dessa lista. A primeira é o Banco Bradesco, BBDC4. Eu, na verdade, iria por BBDC3. Por quê? Todo mundo vai por BBDC4 porque tem mais liquidez. Mas para o pequeno investidor, isso na realidade nem vai fazer uma diferença tão substancial assim, porque a liquidez, quando você pega aqui, ó, de BBDC3 é bem alta, tá? A liquidez aqui do Banco Bradesco é bem expressiva. Você olha aqui, ó, olha o tamanho dessa liquidez, pessoal. 82 milhões, já é o suficiente para o investidor que investe ali seus 1.000, 2.000, até mesmo 3 mil por mês. Tem que aplicar aí 2 milhões de uma vez, as ações ordinárias suportam com muita tranquilidade. Tá bom, Pablo, mas por que BBDC3? Porque é mais descontada. Perceba que em relação ao preferencial, você tem um desconto maior, um menor índice sobre preço sobre valor patrimonial em relação preço-lucro. Então você pega o Banco Bradesco, ele segue se recuperando, tá? Devido à crise de inadimplência que aconteceu no ano de 2023. E aí, se a gente pega o PL projetivo do Bradesco para este ano, está na faixa de 6 vezes, o que é barato, né? Olhando por essa perspectiva, o Bradesco está barato, porque a média dele é 10. Você teria um banco que poderia se valorizar pelo menos ali 66% na cotação. Fora que o Bradesco, além de toda essa alta que ele pode trazer para você, cotado por 6,5 vezes lucro, se ele pagar um payout de 60%, você pode ter um dividendo aí na faixa de 9,2% ao ano na média. Fora que em mercados eufóricos, o Bradesco é cotado por múltiplos mais altos, né? Você pega aqui, ó, 2 vezes, 1,4, 1,75 vezes o valor patrimonial. Então você já teria aí um potencial de alta nas ações do Bradesco, apenas para ele retomar para o valor patrimonial no mercado mais eufórico, de mais de 100% na cotação, te trazendo justamente o que eu falei para vocês, de uma alta de mais de 100%, fora todo o retorno que você pode ter
com dividendos. E ele é um bancão, então consequentemente está mais seguro do que você ficar investindo, né, em banco pequeno. E por falar em banco pequeno, já vou me engatilhar ali por segundo banco aqui da nossa lista, o Banco Banrisul. O Banrisul, pessoal, para mim está mais barato do que o Bradesco, só que a tese dele é um pouco mais arriscada, porque o Banrisul, ele não é que nem o Bradesco, um banco gigantesco, né, com uma fatia de crédito elevada, sistêmico como o Bradesco. Ele é um banco mais arriscado, um banco regional ligado principalmente no Rio Grande do Sul. E o Banrisul ele é exposto ao agro, então meio que é um pequeno banco do Brasil, por isso que ele tem uma volatilidade mais elevada. E a qualidade do Banrisul é inferior ao do Bradesco, tá? O ROI médio do Bradesco no longo prazo é de 13% a 12% ao ano. O Banrisul fica na faixa de 8% a 11% ao ano. Então perceba que sim, é um banco com menos eficiência. Por isso que o mercado tende a exigir um preço cada vez menor. Ele paga por essa qualidade menor aqui do Banrisul. E você pode se aproveitar dessas assimetrias, porque você vê que as ações do Banrisul já estão caindo mais aqui de 20% por conta dessa queda do índice financeiro. E aí você vê que quando ocorre uma alta, o Banrisul tende a decolar na cotação mais rapidamente do que os outros bancos, porque ele é mais cíclico. Então, o retorno é proporcional ao risco, né, que você corre em uma determinada empresa. Hoje o Banrisul está cotado por um preço sobre valor patrimonial na faixa de 0,52. A média do banco é ser cotado por 0,70. Então ainda você sim tem potencial de valorização, porque 0,70 dividido por 0,52, potencial de alta de 34% na cotação. Em mercados eufóricos, o Banrisul é cotado por mais de uma vez o seu valor patrimonial, que dividido pelo VPA atual na faixa de 0,52, você tem aí um potencial de alta de 140%, podendo superar o Banco Bradesco num potencial de alta. Fora o dividendo, porque hoje o PL do Banrisul projetado no curto prazo, claro que o banco não vai ter todo esse lucro, ele vai ter uma queda, tá? O natural do Banrisul é ter um lucro ali na faixa de 1 bilhão, 1,2 bilhão. Então o seu PL real, desconsiderando esse efeito extraordinário que a gente teve no balanço aí do quarto trimestre de 2025, o Banrisul, na realidade, seria por um PL de 5,5 a 6 vezes, o que é barato, né? O Banrisul é cotado por múltiplos maiores, então 1 dividido por 5,5, você coloca um payout de 40%, você pode ter um yield na faixa de 7,2 a 8% ao ano, fora todo o potencial de alta no papel, que pode sim superar o Bradesco, tanto que para o Banrisul só bater o seu VPA, as ações do banco já teriam que se valorizar pelo menos aí 100% na cotação. Então estaria um pouco mais barato que o Bradesco, só que com risco, claro, mais elevado. Para mim, Banrisul seria uma extrema barganha abaixo dos 12 a 11 reais, que aí o banco ficaria muito barato, vindo a ser cotado por um valor patrimonial na casa do 0,40, que aí sim, nesse preço, talvez o Banrisul poderia ser um banco extremamente descontado. A 11 reais, tá falando do banco aí por 0,38 de PVP, já fica bem melhor do que a 14. Você olha que a 14, o banco já não tá toda essa pechincha, já tá ali por 0,50. É bom comprar, né, o Banrisul com bastante margem de segurança, nada de recomendação. Bom, penúltimo bancão aqui da nossa lista, as ações do Banco Itaú. O Itaú, pessoal, para mim, em comparação ao Banrisul Bradesco, ele está muito, mas muito barato, tá? Por quê? Porque o Itaú, pessoal, ele é uma mistura tanto de uma tese de qualidade como também preço. O banco consegue aliar os dois fatores, porque hoje o Itaú está barato. Se você pega aqui essa queda que o Itaú teve, ó, o banco está caindo mais de 13% na cotação. Isso na cotação ajustada. Você pega aqui a cotação padrão, tá caindo até mais, ó. Tá caindo aqui 14%, né? Então uma correção bem elevada para um banco do porte do Itaú que vale bilhões na bolsa. E detalhe que nesse ano o Itaú pretende lucrar 52 bilhões. Então você teria uma relação preço sobre lucro no Banco Itaú de apenas 8 vezes de PL, o que é muito barato. Detalhe que o Itaú representa a minha segunda maior posição. Quase 30% da carteira está nas ações do Banco Itaú. E sim, eu vejo muita assimetria, porque o Itaú, na média, ele é cotado por múltiplos na faixa de 13 vezes. Hoje, por 8, você teria um potencial de alta de 62% na cotação, apenas para regredir a média. No mercado mais eufórico, o Itaú é cotado por 16 vezes de PL. Então, hoje você teria um potencial de alta de 100% na cotação. Detalhe, com segurança, tá? Você pode ter uma alta parecida com a do Banrisul e do Bradesco, porém com muita qualidade, com um banco que reporta um ROI acima de 20% ao ano. Fora o yield, que tende a ser bem alto, né? O banco ele tá aí por 8 vezes de PL, ele pretende pagar um payout de 70%, até mais do que o Bradesco, porque o banco está tendo excesso de capital, então ele distribui extraordinário para o investidor. Você pode ter 8,7% somado aí junto, né, pessoal, com essa questão
do extraordinário. Então você teria aí no total 12,7% de dividend yield, tá? Então trazendo aí um baita retorno de dividendo, fora também todo esse potencial de valorização no preço da ação. E por fim, último bancão aqui da lista, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final, lá vai o Banco do Brasil, tá? Para mim ele é o mais barato de todos, porque o Banco do Brasil, por mais que ele esteja passando por uma crise relativa ao agronegócio, o banco ele tem qualidade, consegue ter um ROI médio no longo prazo na faixa de 15 a 16% ao ano, não é tanto quanto o Itaú, mas sim, é um bom retorno. E é um bom retorno aliado a preço, porque o banco hoje está muito descontado, cotado por um preço sobre valor patrimonial de 0,62. A média de Banco do Brasil é ser cotado por um preço sobre valor patrimonial na faixa de uma vez. Então, uma vez, né, dividido aqui, né, por este múltiplo atual de 0,62, você tem aí um potencial de valorização de 61,29% na cotação. E no mercado mais eufórico, colocando aqui como aconteceu nos anos de 2019, você teria aí um potencial de alta, considerando o múltiplo atual, na faixa de 153% na cotação, denotando que o banco poderia subir mais do que Itaú, mais do que Banrisul e mais do que o Bradesco. Fora que com a recuperação do lucro, você poderia estar comprando um banco aí na faixa de 3,21 vezes de PL. Se você joga um dividendo projetivo em cima disso, você teria um yield projetivo aqui no Banco do Brasil de mais de 14% ao ano, somando com a recuperação do lucro e toda a valorização, né? Porque se o banco recuperar o lucro, muito provavelmente as ações vão acabar decolando. Em ciclos mais eufóricos, o Banco do Brasil chega a subir mais de 200% na cotação. Então, em comparação aos outros, ele é o que mais tem assimetria e pode trazer, sim, um retorno mais elevado, porque é um banco excelente, passando por um mau momento. E detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Estou visando justamente isso, o potencial de ganho de capital, fora bons proventos. Então, com esse recuo aí, né, do índice financeiro e do Ibovespa, abriu muitas oportunidades para os bancões. Os bancões, tá? Os banquinhos exigem um preço mais baixo, mas tirando aqui Banrisul, os bancões abriram bastante margem de segurança. Destaque aqui para Banco do Brasil e Itaú. Bradesco fica por último porque é o que menos tem qualidade, né? Tá se recuperando agora, mas quando todos os bancos estão pujantes, os melhores é o Itaú e o Banco do Brasil. Então, assim, por isso que eu prefiro ficar com os dois. O Bradesco só se viesse muito abaixo do valor patrimonial. Aí sim eu poderia ficar de olho aí, olhando para uma lupa de médio e longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações desses bancos, o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Banrisul. Em particular, eu só tenho na carteira do canal Banco do Brasil e Itaú. Fico de olho no Bradesco abaixo dos R$13 e Banrisul abaixo aí dos R$12. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!